Giro rápido pelo mundo do futebol. O Arsenal aumentou sua oferta pelo meio-campista Mudryk, do Shakhtar Donetsk. Segundo o jornalista italiano Fabrizio Romano, o clube londrino ofereceu 70 milhões de euros, 388 milhões de reais. Os Gunners, que atualmente lideram a Premier League, ofereceram inicialmente cerca de 65 milhões de euros, cerca de 370,86 milhões de reais, por Mudryk. Aos 21 anos, Mudryk é uma das maiores promessas do futebol ucraniano. O jogador disputou 18 jogos pelo Shakhtar Donetsk até agora nesta temporada, marcando 10 gols e dando 8 assistências. Junto com o Arsenal, o Real Madrid também manifestou interesse no jogador. Segundo o jornal esportivo espanhol Mundo Deportivo, o clube saudita Al Hilal estava preparado para fazer uma oferta anual de 300 milhões de dólares, mais de 1,5 bilhão de reais, pela contratação de Lionel Messi. Segundo o jornal, o governo da Arábia Saudita daria ao Al Hilal uma grande soma de dinheiro para contratar o atual campeão mundial da Argentina, a fim de desenvolver e divulgar a competição nacional do país, o que já fica evidente com a chegada de Cristiano Ronaldo ao clube saudita Al Nassr. O objetivo do contrato é aumentar a visibilidade global e turística da Arábia Saudita por meio do futebol e da utilização de atletas consagrados como Messi e Cristiano Ronaldo, que foi contratado pelo Al Nassr. Adicionalmente, tendo em conta que Al Hilal e Al Nassr são as duas equipes mais importantes do país, prevê-se que a rivalidade com o português da Era La Liga seja revivida com a chegada de Messi ao El Clássico. A tarefa, porém, não será simples, já que o clube argentino tem negociações avançadas com o PSG para prorrogar o atual contrato, que vai até 30 de junho. Matheus Cunha permanecerá em Wolverhampton por mais tempo do que o previsto. O time inglês decidiu agir sobre a cláusula de compra do contrato de trabalho do brasileiro e vai chegar a um acordo com o Atlético de Madrid. Ao todo, o time inglês pagará ao Atlético de Madrid 50 milhões de euros, cerca de 275 milhões de reais no câmbio atual, pela aquisição do jogador. Matheus Cunha cumpriu os requisitos previstos no contrato de concessão a ser adquirido ao disputar 3 partidas pela Premier League, além da Copa e do Campeonato Inglês. No final de dezembro, Matheus Cunha chegou ao Wolverhampton como surpresa de Natal para o torcedor. Além do Atlético de Madrid, ele também defendeu o Hertha Berlim e o RB Leipzig, ambos da Alemanha, e o Sion, da Suíça, no futebol europeu. O Olympiacos tomou a decisão de não renovar o contrato de Marcelo. Os gregos estão insatisfeitos com o desempenho do jogador da lateral esquerda, que tem contrato que só é válido até junho de 2023. Lá dentro, há quem defende a execução imediata do brasileiro por meio de um processo de demissão amigável. Até o próprio jogador estaria disposto a deixar de jogar no futebol grego já em janeiro, dependendo das circunstâncias. Apenas 9 partidas oficiais foram disputadas pelo experiente lateral, de 34 anos, desde que foi contratado pelo clube grego. Apesar de ter marcado 3 gols em um tempo relativamente curto, a relação entre o camisa 12 e o técnico espanhol Michel é tumultuada. Marcelo, ex-jogador do Real Madrid que disputou 16 temporadas consecutivas e conquistou 5 vezes a Liga dos Campeões, já está de olho no mercado futebolístico. Sabe que há interessados nos Estados Unidos assim como na Turquia e na Arábia Saudita. Júnior Barranquilla não será o futuro companheiro de equipe de Juan Fernando Quintero. A revelação foi feita pelo próprio jogador, que anunciou em suas redes sociais que ele e os colombianos não chegaram a um acordo. Sobre o tema do Júnior, queria dizer que não vai ser possível. Agradecer a todas as pessoas deste belo clube, especialmente seus torcedores que demonstram esse amor e respeito o tempo todo. Desejo muitas felicidades e sucesso no que vier. Quintero volta a procurar um clube depois de não conseguir se conectar com Júnior Barranquilla. O jogador saiu recentemente do River Plate e está em busca de uma nova equipe. Embora o colombiano tenha contrato com o Shenzhen FC, os chineses não devem dificultar sua saída, já que ele não faz mais parte dos planos da equipe. No Brasil, o Flamengo parece ser o clube mais interessado na contratação de Quintero. A equipe está atenta à situação do atleta e trabalha para que o contrato dê certo. O Internacional também mostrou interesse. O zagueiro mexicano Bruno Valdés foi contratado pelo Cruzeiro após deixar o clube do América do México. As partes chegaram a um acordo no final da tarde desta quinta-feira, e o atleta paraguaio assinou o acordo até o final de 2024.
Valdez segue sendo esperado em Belo Horizonte até o início da próxima semana para fazer os exames médicos, para assinar o contrato e integrar a equipe de Paulo Pesolano. Desde o final do ano anterior, o Cruzeiro vinha acompanhando a situação de Valdez. Quando confirmou que ele não permaneceria no América, o clube mineiro formalizou uma proposta e viu a situação se deteriorar ao longo desta semana. O próprio atleta, que teve outras consultas, chegou a afirmar que estava mais próximo de um acordo com o Cruzeiro. O projeto do clube e a oportunidade de jogar no Brasil chamaram a atenção de Valdez, já que um dos principais objetivos de sua carreira é voltar à seleção paraguaia. Na última quinta-feira, o time do Palmeiras encerrou a venda do volante Danilo para o clube inglês Nottingham Forest. Segundo o repórter Rodrigo Fragoso, da TNT Esportes Brasil, a transação envolve cerca de 20 milhões de euros, cerca de 110 milhões de reais no câmbio atual, tornando-se a terceira maior venda da história da instituição, atrás apenas de Endrick e Gabriel Jesus. A tendência é que Danilo vá para a Inglaterra já nesta sexta-feira, para acertar os detalhes de sua transferência para o time que atualmente disputa o campeonato inglês. Ao lado de Forest, que também conta com os brasileiros Gustavo Scarpa e Renan Lodge, o Mônaco da França tentou contratá-lo, mas os ingleses venceram a batalha. Danilo, portanto, deixa o Palmeiras com 141 jogos disputados, com 12 gols marcados e 6 assistências registradas, além de 6 títulos conquistados desde 2020. João Gomes deixou o Flamengo após uma temporada de sucesso que incluiu títulos da Copa do Brasil e da Libertadores. O jogador de 21 anos representará o Wolverhampton da Inglaterra na Premier League. Os ingleses pagaram 17 milhões de euros, ou quase 94 milhões de reais. O atleta de 21 anos deixa o time após 122 jogos e 4 gols marcados. João Gomes, pegador com boa técnica, passou a ser utilizado pelo Flamengo na passagem de Rogério Ceni. Com Renato Gaúcho, ficou encurralado e acabou fazendo um pedido para ser negociado no final de 2021. Com a chegada de Paulo Sousa, João ampliou muito e passou a ser o único titular. Apesar da grande ruptura de Dorival Júnior no sistema do português, a prata da casa continuou como antes. Chamado de Pitbull pela torcida rubro-negra, João Gomes conquistou uma Libertadores, uma Copa do Brasil, um Brasileiro, uma Supercopa do Brasil e 2 estaduais. Segundo a Rádio Itatiaia, o Cabuloso tenta garantir a saída antecipada de um atacante de 33 anos, que tem contrato até junho de 2023 e está livre para assinar um pré-contrato com qualquer time. O objetivo do jogador é voltar ao Brasil. O fato de o jogador ter passado a acompanhar a Raposa nas redes sociais é um sinal de que as negociações correriam bem. O clube mineiro é o único que Gilberto segue, mas ainda não atuou. Gilberto, que passou por Internacional, Vasco e São Paulo, está no Alvaso desde o ano anterior, quando o Bahia o vendeu após ele não ter reatado o vínculo com o clube. Na temporada 2022-2023, Gilberto fez 12 jogos, marcou 6 gols e deu 3 assistências. O atacante Arthur, do Red Bull Bragantino, rejeitou uma oferta de um clube do Catar cuja identidade não foi divulgada, por cerca de 10 milhões de dólares, 51 milhões de reais no câmbio atual. Diante do projeto da equipe, da tendência de valorização e do potencial de se colocar mais em evidência para aumentar as chances de ser convocado para o próximo ciclo da seleção brasileira, o jogador preferiu ficar no Massa Bruta. Por 25 milhões de reais, Arthur foi contratado pelo Bragantino ao Palmeiras em janeiro de 2020. Na época, foi a contratação mais cara do clube. O jogador de 24 anos tem contrato com o Braga até 31 de dezembro de 2024. O Fluminense completou a renovação de João Arias como meia atacante. O contrato do colombiano é válido até agosto de 2026. Vale ressaltar que a ligação anterior era até o final de 2025. Estou realmente muito feliz. Meu maior desejo é conquistar coisas importantes aqui no Fluminense, clube ao qual sou muito grato. Muito contente com o que estou vivendo, com o que o Fluminense representa para mim e para minha família. Desejo que seja um 2023 cheio de sucesso e conquistas. Acho que tem sido muito importante tudo que o clube vem fazendo, e daqui para frente trabalhar muito e focar bastante, sempre orando e profetizando para que as coisas deem certo para nós, disse João Arias. João Arias representou o Fluminense em 62 jogos em 2022 e liderou o time com 17 assistências. Na última sexta-feira, o Vasco anunciou a contratação de Luca Orellano. O meia, atacante argentino, assinou contrato até dezembro de 2025.
Os detalhes da relação não foram divulgados, mas o general apurou que o clube ofereceu 4 milhões de dólares, ou cerca de 20,7 milhões de reais, por 60% do meio-campista argentino. Caso as metas do jogador sejam batidas, existe a chance da SAF adquirir mais 25% no futuro por mais 2 milhões de dólares. Apesar de novo, ele tem experiência e já disputou 116 jogos pelo Vélez, 50 deles na temporada anterior, quando marcou 4 gols e deu 4 assistências. Teve queda de rendimentos no final de 2022, quando chegou a perder a posição em alguns jogos, mas é considerado na Argentina um jogador de muito potencial.